Das 5 empresas que formaram a FEPASA, apenas uma ainda tem a honra de ter praticamente toda a sua extensão da linha-tronco em operação. Conheça agora a história da Estrada de Ferro Araraquarense. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas. Em 1885, a Estrada de Ferro Rio-Clarense alcançou a pequena vila de Araraquara, um pouco mais ao norte de São Carlos. A Rio-Clarense detinha a concessão para a construção de uma linha interligando Araraquara até a cidade de Cuiabá, na então província de Mato Grosso. Entretanto, a empresa nunca exerceu seu direito para construir essa linha, sendo que, em 1888, ela foi adquirida por um consórcio inglês e, em 1892, finalmente foi adquirida pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Em 1895, um grupo de fazendeiros de Araraquara e Ribeirãozinho, que posteriormente foi chamada Taquaritinga, se reuniu para a constituição de uma nova empresa ferroviária, a Companhia Estrada de Ferro Araraquara, que imediatamente entrou em contato com a Companhia Paulista solicitando a cessão da concessão da linha entre Araraquara e Cuiabá para a nova companhia, sendo que a Paulista aceitou fazer essa troca. A CEFA foi constituída e oficializada no dia 17 de setembro de 1895, sendo que as obras para seu primeiro trecho foram iniciadas um pouco mais de um ano depois, no dia 9 de novembro de 1896. Entretanto, a crise do café que ocorreu naquela mesma época fez com que os acionistas não pudessem injetar dinheiro na empresa, que se viu com sérias dificuldades desde o início. Somente em 1º de outubro de 1898, o primeiro trecho de 26 quilômetros entre Araraquara e Itaquerê, atualmente chamada Bueno de Andrada, foi inaugurado. E se você quer conhecer a história da estação de Bueno de Andrada, clique aqui em nosso Ferro História número 7. No ano seguinte, atinge o quilômetro 42, na vila de Capela, atualmente chamada Matão. Para prosseguir com as obras, a empresa toma um vultuoso empréstimo junto à Companhia Edificadora do Rio de Janeiro, que nos anos anteriores já havia sido intermediária para a compra de locomotivas para a CEFA. Com esse empréstimo, além de prosseguir com a construção da linha, a empresa também adquire novas locomotivas, carros e vagões, sendo que em 7 de dezembro de 1903, finalmente ela inaugura a linha-tronco até Taquaritinga. Entretanto, nesse mesmo ano, uma decisão judicial faz com que o controle acionário da empresa seja repassado para a Companhia Edificadora do Rio de Janeiro como forma de pagar o empréstimo tomado em 1899 e que a CEFA não estava conseguindo honrar. Nessa mesma época, se inicia o tráfego mútuo entre Araraquarense e Paulista, no trecho entre Araraquara e Rio Claro, que naquele momento ainda era de bitola métrica, oriundo da antiga Rio-Clarense. Embora a CEFA não fosse uma ferrovia muito lucrativa e estivesse sempre com problemas financeiros, ela ainda conseguia se manter e até mesmo adquirir alguma locomotiva nova de vez em quando. Em 1904, para dar prosseguimento às obras visando alcançar sua linha-tronco à cidade de São José do Rio Preto, a companhia consegue, junto ao governo estadual, garantia de juros
sobre cada quilômetro construído, sendo que em 1906 ela inaugura a estação de Fernando Prestes, no quilômetro 117, e em 31 de dezembro de 1908 alcança a vila de Pindorama. Nesse ponto, a Araquarense obtém as concessões para a construção dos trechos entre Pindorama e São José do Rio Preto, com direito de ser expandido até a cidade de Jataí, Goiás. Além de conseguir a concessão para a construção de um ramal interligando Matão até Ibitinga. No entanto, essa concessão posteriormente foi encurtada até a cidade de Tabatinga, já que a construção de uma linha para a cidade de Ibitinga foi transferida para a Companhia de Estradas de Ferro do Dourado. Em 1909, um grupo de engenheiros assume o controle acionário da CEFA, junto com o controle acionário das empresas Douradense e Estrada de Ferro São Paulo-Goiás. A nova administração toma um empréstimo de 1,8 milhões de libras esterlinas em um banco belga e, com este dinheiro, conclui as obras da linha-tronco até São José do Rio Preto e o ramal entre Matão e Tabatinga, em 1912. Entretanto, 2 anos depois, em 1914, é decretada a falência da empresa, já que ela não vinha pagando os juros do empréstimo. Ao se fazer um pente fino na situação financeira da Estrada de Ferro Araraquara, descobriu-se que aquele era um verdadeiro escândalo financeiro, já que a empresa desde 1909 não emitia qualquer documento informando sua situação financeira, além de ter emitido ações e debêntures falsificados no mercado visando arrecadar dinheiro. Além disso, a empresa havia falsificado datas em seus documentos, não realizado seu inventário desde 1909 e havia realizado a troca de ações com a Douradense São Paulo-Goiás de forma ilegal. O grupo de engenheiros que detinha o controle acionário da empresa ainda tentou vendê-la para o empresário norte-americano Percival Farquhar. Entretanto, o negócio não foi adiante. E em 1914, o conde Silvio Penteado assume a diretoria provisória das 3 empresas. Entretanto, tudo leva a crer que ele era apenas um testa de ferro do grupo de engenheiros, que estavam afastados da administração, pois ele simplesmente limpou o caixa da EFA, da Douradense e da São Paulo-Goiás. O conde ainda propôs, naquele mesmo ano, a fusão das 3 empresas em uma única companhia, o que não foi aprovado pelos demais acionistas e nem pelo governo do estado de São Paulo. A massa falida da Araquarense é leiloada pelo governo de São Paulo no dia 17 de janeiro de 1916, sendo arrematada pela São Paulo Northern Highway Company, presidida pelo francês Paul Deleuze. De acordo com os documentos apresentados, a sede da empresa vencedora se localizava em Wilmington, Delaware, Estados Unidos da América, e havia sido constituída especificamente para participar daquele leilão. No entanto, apesar de não terem sido encontrado provas até os dias de hoje, tudo leva a crer que Deleuze era apenas um testa de ferro do banco belga que havia emprestado dinheiro para a CEFA em 1909 e que queria reaver seu dinheiro. Após ter ganho o leilão, a sede da empresa foi transferida para Niterói, Rio de Janeiro. Mas seu primeiro revés foi que o governo do estado não renovou a concessão para a construção do trecho entre São José do Rio Preto até Jataí. Nos anos seguintes, a Araquarense viveu o período mais nebuloso de sua história, já que nenhum documento foi emitido, nenhuma nota fiscal foi feita, nenhuma passagem foi registrada. Houve um completo sucateamento da empresa, o que leva realmente a crer que a São Paulo Northern era realmente apenas uma testa de ferro para se vender tudo que fosse possível para adquirir dinheiro e enviá-lo para a Europa. Peças de reposição, máquinas de telefonia, máquinas de sinalização, telégrafo, móveis, trilhos usados, até mesmo trilhos de pátio, foram sendo retirados e vendidos como sucata
visando arrecadar o máximo de dinheiro possível, que era imediatamente transferido para Niterói e então transferido para a Europa com destino ignorado. Os funcionários da empresa, que muitas vezes recebiam salários atrasados e que não tiveram nenhum aumento real desde 1916, finalmente ficaram vários meses sem receber qualquer salário, já que os valores eram transferidos para Niterói e não eram repassados de volta. Em 1º de outubro de 1919, eles entraram em greve, permanecendo por um mês sem trabalhar ou abrir as estações. O governo estadual multou a companhia diversas vezes para obrigá-la a restabelecer os serviços. Como as seguidas multas pelo governo estadual pareciam não surtir efeito, o mesmo exigiu que a São Paulo Northern apresentasse um relatório financeiro da situação da empresa. No entanto, esta nega veementemente atender tal exigência e ainda pede para o governo estadual autorização para aumentar o valor das tarifas e das passagens. Vendo que a situação estava se tornando insustentável, e através do decreto 3.101 de 15 de outubro de 1919, o governo do estado de São Paulo desapropria a São Paulo Western de seus acionistas e se torna proprietário da Estrada de Ferro Araraquara. O engenheiro Gabriel Penteado, oriundo da Companhia Paulista, assume a Estrada de Ferro Araraquara e faz um verdadeiro pente fino na situação da empresa. Vendo o que havia sido dilapidado nos anos anteriores pela administração francesa. Nos anos seguintes, ele consegue melhorar a situação financeira da EFA, conseguindo adquirir novas locomotivas, carros, vagões e recompor os sistemas de telégrafo, sinalização e telefonia. Entretanto, em 1921, a São Paulo Northern foi à justiça tentando reverter a estatização da ferrovia. Mas a decisão judicial foi contra a empresa privada e a favor do governo estadual, sendo que este passou a ser o proprietário da empresa definitivamente. As melhorias na linha existente são concluídas em 1931, sendo que naquele ano são iniciados os estudos para a construção de uma linha completamente nova entre Araraquara e São José do Rio Preto, para substituir a linha original, cheia de curvas e rampas e contrarrampas. A grande expansão cafeeira naquela região justificava as obras. Além disso, como desde 1922, a EFA de Bitola Métrica estava isolada das outras ferrovias porque a Companhia Paulista havia alargado sua bitola, era a intenção do governo de São Paulo construir uma linha interligando a Araraquara até Mairink, na Sorocabana, em bitola métrica, ou mesmo interligar a Araraquarense com a Companhia Mogiana. Além das obras de retificação, se inicia também o prolongamento da linha tronco em direção a Votuporanga, 104 km a noroeste. Essas obras se arrastam primorosamente, mas são concluídas em 1945. Além disso, em 12 de julho de 1938, a EFA assume as operações da Estrada de Ferro Monte Alto, que não tinha ligação física com a EFA e que, por ser curta e deficitária, foi extinta em 1956. Ainda em 1939, a EFA lançou um serviço rodoferroviário, tanto para cargas quanto para passageiros, visando atender cidades que estavam fora de sua linha tronco, mas estavam ao lado. Entretanto, nessa mesma época, começou a Segunda Guerra Mundial. E, durante os anos em que o conflito existiu, foi impossível para a EFA continuar suas obras de retificação e ampliação da linha tronco em uma velocidade a contento. Quando a guerra acabou, a EFA começou a sofrer a concorrência de modernas rodovias que haviam sido abertas, como a Washington Luiz, que, partindo de Rio Claro, alcança a fronteira do estado de São Paulo, passando praticamente pela mesma zona da EFA. Além disso, a Real Linhas Aéreas iniciou um amplo processo de atendimento das cidades que eram servidas pela EFA, que agora tinha concorrência rodoviária e aeroviária. Em 1948, a empresa
dá início a um amplo processo de melhorias em sua linha-tronco, além de realizar o prolongamento em direção ao Rio Paraná, visando no futuro alcançar a cidade de Cuiabá, tal como era o plano original na época da Rio Clarense. O primeiro objetivo, o Rio Paraná, é alcançado em 1952, quando foi inaugurada a estação de Presidente Vargas, na pequena vila de Rubinéia, fazendo com que então a linha-tronco da Estrada de Ferro Araraquara alcançasse os 432 quilômetros de extensão. Nesse mesmo ano, o governo aprova, em definitivo, a ampliação da bitola da Araraquarense de métrica para larga, para permitir o tráfego mútuo com a Companhia Paulista novamente, sendo que apenas o ramal de Tabatinga permaneceria em bitola métrica. E como esse projeto já vinha desde a década anterior, a linha entre Votuporanga e Presidente Vargas já havia sido construída com um gabarito que permitia a ampliação da bitola. Em 1954 é inaugurado o terceiro trilho de bitola larga entre Araraquara e Taquaritinga, sendo que a empresa naquele ano recebe seus primeiros vagões em bitola larga, além de adquirir 2 locomotivas a vapor usadas da Estrada de Ferro Santos Jundiaí, que são completamente modernizadas nas oficinas de Araraquara. No ano seguinte, a Companhia Paulista empresta algumas álcool RSC3, e cuja história vocês podem assistir clicando aqui em nosso Ferro História número 9, para a Estrada de Ferro Araraquara, para que a mesma possa começar a treinar suas equipagens na operação de locomotivas a diesel, já que ela prevê a compra de algumas unidades no futuro. Em setembro de 1955, é ampliada a bitola entre Taquaritinga e São José do Rio Preto, sendo que isso é feito em apenas 48 horas, sendo que todas as turmas de via permanente da EFA e algumas emprestadas pela Paulista trabalharam nisso. Um trem especial de bitola larga, com carros da Bud, dos trens Veracruz-Santa Cruz, e Pullman, da Companhia Paulista, partiu da estação Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, passando por São Paulo, Jundiaí, Campinas, Araraquara e chegando em São José do Rio Preto, para saudar o fato da ferrovia ter ampliado sua bitola e agora está integrada com as outras 3 ferrovias de bitola larga do Brasil. Além disso, a EFA adquire outras 3 locomotivas da Santos Jundiaí e mais 19 da Estrada de Ferro Central do Brasil, sendo que 20 delas foram modernizadas nas oficinas de Araraquara, enquanto 2 foram canibalizadas. O alargamento da bitola chega em Rubinéia em 1956, sendo que a EFA compra ou aluga diversos carros de passageiros de segunda mão da Estrada de Ferro Santos Jundiaí para poder operar nas linhas de bitola larga até o recebimento de seus próprios carros. Entretanto, nesse meio tempo, mais especificamente em 1958, a empresa decide reforçar a frota com carros de aço construídos em suas próprias oficinas. E em 1958, ela entrega ao tráfego o primeiro de 16 carros, construídos baseados nos carros Pullman da Companhia Paulista. Esses 16 carros seriam entregues lentamente até 1973. Mas ainda em 1958, a EFA recebe suas primeiras locomotivas diesel próprias, as EMD GP9L, tendo sido adquiridas 5 unidades. Outras 12 eram previstas, mas a situação econômica da empresa impediu que elas fossem adquiridas na mesma ocasião. Em 1960, ela encomenda 23 carros de aço inox para a Mafersa, Materiais Ferroviários Sociedade Anônima, e que foram recebidos entre 1962 e 1963, e cuja história eu já contei aqui em nosso Ferro História número 8. Ainda em 1960, a empresa recebe as suas outras 12 locomotivas diesel planejadas, sendo elas as EMD GP18, já que as GP9L não estavam mais em linha de produção. Com isso, as locomotivas a vapor começam a ser rapidamente desativadas, já que haviam se tornado supérfluas
e estavam lá apenas para tapar buraco, enquanto a EFA não tinha suas próprias locomotivas diesel. E eu já contei a história das GP9 e GP18 em nosso Ferro História número 11. Nos anos seguintes, a companhia não realizou grandes investimentos, mas continuou em plena operação. Entretanto, em 1966, o ramal de Tabatinga, ainda em bitola métrica, é finalmente desativado. Em 29 de maio de 1967, através do decreto 48.028, a administração da Estrada de Ferro Araraquara passa para a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, estatizada desde 1961. A partir desse momento, a Estrada de Ferro Araraquara, como empresa independente, deixa de existir. Em 10 de novembro de 1971, a Araraquarense, Paulista, Sorocabana, Mogiana e São Paulo Minas transformam-se em uma única empresa estadual, a FEPASA, Ferrovia Paulista Sociedade Anônima. Entretanto, 2 anos antes, em 1969, o trecho mais novo da empresa, entre Santa Fé do Sul e Rubinéia, acaba sendo desativado, sendo que seus trilhos são retirados em 1973, já que a represa de Ilha Solteira estava concluída e iria acabar inundando a região da cidade de Rubinéia e da estação de Presidente Vargas, o que efetivamente aconteceu. Atualmente, em períodos de seca, ainda é possível ver as ruínas da antiga cidade e principalmente da antiga estação. Dentro das linhas de bitola larga da FEPASA, a linha Araraquara-Santa Fé do Sul acabou sendo uma das mais importantes. E o plano para se levar os trilhos até Cuiabá acabou de certa forma se concretizando na década de 1990, com a implantação da Ferronorte, primeira ferrovia privada do país desde 1961. Justamente a existência da Ferronorte fez com que a antiga linha-tronco da EFA permanecesse praticamente em operação completa até os dias atuais, com exceção do pequeno trecho entre Santa Fé do Sul e Presidente Vargas. Como a linha-tronco da Sorocabana está abandonada entre Botucatu e Presidente Epitácio, como a linha-tronco da Companhia Paulista está abandonada desde Piradópolis até Colômbia, como a linha-tronco da Estrada de Ferro São Paulo a Minas está completamente abandonada, e como a linha-tronco da Mogiana, no trecho Ribeirão Preto, Franca, Uberaba, foi erradicada, podemos dizer que a Estrada de Ferro Araraquara é a única das formadoras da FEPASA que ainda tem a honra de ter sua linha-tronco em operação completa. E essa é a história da Estrada de Ferro Araraquarense. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para fortalecerem nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!